Shalom, Reverendo. Mais uma vez vamos falar sobre mandamento e o que é mandamento para nós. Mandamento para nós é aquilo que Deus mandou, né? Se Deus manda, então é mandamento. Então Deus não nos pede, Deus ele nos manda fazer, ele nos ordena. Então tudo aquilo que Deus manda a gente fazer é mandamento de Deus. E nós iremos falar neste momento de mais uma mitzvah, de mais um mandamento, de mais uma regra que Deus mandou que a gente cumprisse, né? Que mandou a gente cumprir. Então vamos falar hoje do Maaser, né? Então vamos começar com o nosso pai Abraham, né, o nosso patriarca. Nós iremos começar a partir do. Deixa eu ver aqui rapidinho para a gente. Pronto, a partir do versículo 18. Versículo 18 até o versículo 20 do capítulo 14 de Bereshit, que é o primeiro livro da nossa Torá. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este Cohen do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Avram, o Deus. Bendito seja Avram, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o maaser de tudo. Então, bem, gente, esta é a primeira vez que nós encontramos na Torá, né, a prática do maaser. Maaser, 10ª parte. Então, Abraão fez o quê? Deu o maaser de tudo para Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Ele era o Cohen, né, de Elohim Elion, o Deus Altíssimo, né? Então, às vezes nós vemos por aí pessoas patrocinando surfista, patrocinando lutadores de MMA, patrocinando nadadores. Eles ficam ali treinando, são pagos, são patrocinados para treinar e depois, quando tem oportunidade, vai para competições municipais, estaduais, nacionais e às vezes competições a nível internacional. A diferença aqui é que Abraham não patrocina um surfista, não patrocina um lutador de MMA. Nós vemos aqui que Abraham ele patrocina o serviço religioso, ele patrocina um religioso, um líder religioso que é o Cohen Melquisedeque. É isso. Então, o que faz Abraham? Ele entrega o maaser de tudo, porque em Bereshit está falando que foi de tudo. Então, o que nós percebemos é que isso não é uma prática, digamos assim, feita naquele momento, porque para Abraham, né, ele entregar uma série de tudo, certamente já tinha um conhecimento de Melquisedeque, já conhecia Melquisedeque, né? Certamente já tinha uma amizade e certamente já compartilhava coisas religiosas, porque não seria do nada assim que eles encontraria Melquisedeque e daria uma série de tudo, a 10ª parte de tudo que ele tinha, né, para patrocinar o serviço religioso daquele correndo. Então, o que nós vemos, né, é uma atitude, né, de nosso patriarca. Foi dele que nosso povo foi formado, a partir de Abraão. E nós vemos então que Abraão, nosso pai, é o nosso patriarca, ele é o primeiro, né, a praticar o maaser, né? E é o primeiro realmente a patrocinar o serviço religioso. E ainda não havia sido formado o nosso povo. Ainda Deus não havia estabelecido como mandamento o maaser, mas vemos aí o nosso pai Abraão,
ele entregando uma série de tudo a um Kohen, né, a um religioso para o serviço religioso. Então vamos um pouco mais adiante, eu convido você para a gente ler, deixa eu ver somente o versículo aqui, gente, versículos 20 e 22 do capítulo 28 de Bereshit. Versículos 20 e 28, ou seja, 20 ao 22, gente, perdão. Versículo 20 ao 22 do capítulo 28 de Bereshit ainda. Diz assim, Iacov, neto de Abraão, Iacov voltou um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, e a revés será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o maaser, darei a 10ª parte. Então, até Iacov, né, Deus ainda não havia também, ainda não havia formado o nosso povo. E Deus ainda não tinha estabelecido o maaser como mandamento. Mas nós vemos aqui que Iacov, ele pratica também o maaser. Então nós vemos que isso aí, digamos assim, foi passado de geração para geração. Nós vimos que lá atrás, Abraão, nosso pai, ele entregou o maaser de tudo, né, para Melquisedeque. Ele patrocinava um líder religioso para fazer o serviço religioso. E nós vemos aqui também que Iacov, com medo de acontecer alguma coisa com ele no caminho, ele faz um voto a Deus e diz para Deus que ele seria que Yahvé seria o seu único Deus, né? E que se ele livrasse, que ele fosse protegido, não acontecesse nada com ele durante aquela trajetória, né? Durante o percurso que ele estava fazendo, ele também entregaria uma série de tudo. Aqui no final do... certamente te darei o maaser, e de tudo quanto me deres. Iacov diz para Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o maaser. Ou seja, tudo o que passar pela mão de Iacov, né, ele também mostra aqui que era o praticante do maaser. Então a gente vê que isso é passado de geração para geração. Primeiro o patriarca Abraão, o nosso patriarca Abraão, ele entrega o maaser para Melquisedeque. Certamente Isaac, ele também era um praticante do maaser. E nós vemos aqui o filho de Isaac, neto de Abraão, ele também prometendo praticar o maaser. E como nós sabemos que Deus protegeu Iacov, Deus livrou Iacov, nada de mal aconteceu com Iacov, então nós sabemos que ele cumpriu, com toda certeza cumpriu o voto que ele fez para Deus, né? Não só de servir a Deus como ele servia, né? Mas como também de praticar o maaser, entregar a 10ª parte de tudo que passava pela mão dele, né? Para o serviço religioso, porque nós vemos aqui que tem uma conexão religiosa, o maaser. O maaser é um patrocínio para o serviço religioso. Vamos um pouco mais adiante então, gente. Deixa eu pegar aqui os versículos para não me esquecer. Iremos ler do versículo 20 ao 26 do capítulo 18 de Bamidbar. Bamidbar é o 4º livro da nossa Torá, tá bom? Os versículos que eu falei foram do versículo 20 ao 26. Né? Vamos então ler, você vai acompanhar comigo. Aqui o nosso povo já está formado. Aqui Deus já estabelece o maaser como mandamento. Lá atrás, vemos que era tradição, passou do nosso patriarca Abraão. Vemos ali o seu neto Iacov prometendo ser praticante do maaser. E certamente ele foi fiel e praticante do maaser. E aqui, depois que Deus forma o nosso povo, já tem saído do Egito, né? O nosso povo já está formado e aqui, em pleno Egito, nosso Deus estabelece a prática do maaser como mandamento. Então agora Deus mandou, agora
Você vê que Abraão praticava o Maaser sem Deus ter mandado. E Jacob também praticava o Maaser sem Deus ter mandado, mas aqui agora Deus mandou. É mandamento, foi estabelecido como mandamento, e se Deus mandou, é mandamento. Diz assim o versículo 20. Disse também a Revé a Haron, na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Gente. Então, o que nós vemos, gente, aqui no Passuque 20 do capítulo 18 de Bamidbar, é que Deus ele deixa claro aqui que a tribo de Levi ela não vai ter possessão territorial. É isso aqui que está se referindo à possessão territorial, certo? Então você olha no mapa de Israel, você vê ali todas as tribos, menos a tribo de Israel, ou seja, menos a tribo de Levi. A tribo de Levi não tem território, não recebeu terra, né? Não recebeu possessão de terra, não recebeu por herança terra. Então você vê o mapa de Israel, tem ali o principado de Judá, o principado de Benjamim, o principado de Shimon, o principado de todas as tribos. Né? E você não vai encontrar também ali no mapa de Israel, você não vai encontrar também ali um principado com o nome de Yosef. Né? Por quê? Porque Yosef ele pediu para Jacob, antes de sua morte, que não queria que a parte dele estivesse em seu nome, mas que a parte dele fosse dividida entre seus dois filhos, porque Yosef teve dois filhos, Menashe e Efraim. Então é por isso que no mapa de Israel, e tudo bem, existem 12 principados, mas só que está faltando o nome de Yosef e de Levi, porque existem dois principados, na verdade, que formam a tribo de Yosef, que são os principados de Efraim e Menashe, né? Então, os principados de Menashe e Efraim, eles representam ali a tribo, eles são, na verdade, a tribo de Yosef, porque são os descendentes de Yosef, né? E quem eram Efraim e Menashe? Os filhos, né? Os únicos dois filhos de Yosef, né? Então, além de, como vemos aqui, então, também Levi não tinha, ou seja, como vemos aqui, Levi não tinha possessão territorial, né? E Deus fala que é a herança deles, né? Vamos aqui para o versículo 21, que diz assim: E eis que aos filhos de Levi tenho dado todo o Maaser em Israel por herança, pelo serviço que prestam no mexicano. Então, nosso Deus está dizendo que, gente, eis que eu tenho dado. Deus deu o Maaser por herança, né? Não deu como herança um pedaço de terra. O que Deus deu para os levitas foi o Maaser, a 10ª parte de tudo quanto os filhos, as pessoas das outras tribos, né? Os judeus, os danitas, os benjamitas, todo o Maaser, a 10ª parte de tudo que eles entregarem pertence aos levitas, não é isso? E isso foi dado por quem? Foi Deus que deu, né? Então o Maaser pertence a quem? Aos levitas. Isso é uma regra estabelecida por Deus. Então, se Deus estabeleceu isso como regra, então quem sou eu, quem somos nós para a gente revogar esta lei, para a gente dizer que não, que é para fazer isso ou fazer aquilo com o Maaser? Não é isso não. O Maaser é um patrocínio para os levitas, tá bom? Existe um montão de gente por aí que patrocinam nadadores, né? Existe um montão de pessoas por aí que patrocinam tantas e tantas pessoas, né? E aqui nosso Deus, ele deixa claro que o Maaser é um patrocínio, né, um mandamento, né, que serve como patrocínio para os levitas
fazer o quê? Prestar serviço religioso. Diz mais aqui. E eis que aos filhos de Levi tenham dado todo o macer, é todo, tá, gente? Não um pedaço, não é metade, não é de forma parcial, é todo o macer. Em Israel, por herança, herança deles, de todos os levitas, pelo serviço que prestam no Mishkan, tá bom? Antes, naquele tempo, aqui no deserto, não existia o Beit Hamikdash, era ainda o Mishkan. E Deus está chamando de serviço, e serviço é trabalho, tá bom, gente? Existem pessoas por aí querendo tornar insignificante o trabalho religioso, dizendo até que não é trabalho, né? A pessoa só está trabalhando se está exercendo um serviço secular, de pedreiro, de encanador, de eletricista, etc. Né? Você está prestando serviço religioso, não está trabalhando. E aqui Deus fala que este é o pagamento pelo serviço que eles prestam, ou seja, pelo trabalho que eles estão prestando, trabalho religioso, tá bom, gente? Trabalho religioso para Deus é trabalho, serviço religioso para Deus é trabalho. É uma ocupação estabelecida por Deus. A ocupação dos levitas é essa, é a religiosa, tá bom? Então existem pessoas por aí menosprezando o trabalho religioso, dizendo que não é trabalho, querendo inutilizar o trabalho religioso, e às vezes tem pessoas que fazem trabalhos seculares e às vezes cobra caro e diz assim, não, eu tenho que valorizar o meu trabalho. Mas só que ele valoriza o trabalho dele, mas desvalorizando o trabalho religioso estabelecido por Deus. E se Deus diz que o exercício da atividade religiosa é serviço, é trabalho, quem é você para dizer que um religioso que vive da religião não está trabalhando? Não é um trabalhador. Se ele está prestando serviço religioso, assim como um pedreiro presta serviços de alvenaria, assim como uma outra pessoa, né, um mecânico presta serviço de mecânica, né? E por que, né, menosprezar o trabalho religioso como se fosse não vou dizer o menos importante, mas não tivesse importância nenhuma, tá bom? Como se fosse casa de mãe Joana, né? Seria o quê? Para os levitas, no caso, nos dias de hoje. Ele está trabalhando em uma grande indústria, depois é obrigado a mudar de turno e hoje não pode prestar serviço religioso na sinagoga, e depois chega qualquer um e diz assim, não, vai, hoje é a tua vez, entendeu? E assim vira a casa de mãe Joana. Por que é que em todo estabelecimento existe um profissional e na área religiosa não tem que ter um profissional, digamos, nessa área? Por que é que as pessoas não chegam em uma oficina mecânica e dão o seu carro para um ajudante de mecânico? Não, cadê o mecânico? Não, estou aqui, eu sou ajudante, me dê seu carro, eu vou mexer no motor do seu carro. Você teria coragem? Então, ninguém quer entregar o seu carro, o seu automóvel, para um ajudante de mecânico. Quer entregar para o mecânico, para o profissional. Ninguém quer chegar em um consultório odontológico e entregar a sua boca, né? Expor ali os seus dentes, né? Para um auxiliar de dentista. Não, você quer o profissional. Você tem medo de que aconteça. Às vezes o profissional erra, imagine um auxiliar, um ajudante, né? Então, da mesma forma, por que as pessoas querem tratar o serviço religioso como se não fosse trabalho e menosprezar o trabalho religioso, dizendo até que não é trabalho, né? Dizendo que não é trabalho? Para Deus é. Para Deus é. E para quem é convertido também é trabalho. A pessoa está ocupando o tempo dela prestando serviço religioso, tá bom? Ou se a pessoa foi escalada, né, para fazer hora extra e não vai ser possível estar lá na sinagoga para fazer o serviço religioso. Então, chama o Joãozinho, chama a Joaninha, né? Então casa de mãe Joana, sendo que em lugar algum, né, querem fazer de estabelecimento, de certos locais seculares,
uma casa de manjoana não é para qualquer um, é para o profissional. Tem um ajudante, mas o ajudante é para ajudar o profissional. Não, ninguém quer entregar uma casa nas mãos de um servente. Tem que ser o profissional. Ninguém quer passar por uma cirurgia, né? Por um curioso, por alguém que diz que sabe, por alguém que diz que pode, né? Ninguém quer, gente. As pessoas querem entregar os seus, ou seja, as pessoas querem sempre procurar um profissional. E por que querem procurar um profissional? Porque tem medo, né, de que tudo dê errado, tem medo realmente da pessoa fazer besteira. Então ninguém vai entregar, né, a planta de uma casa para, digamos, um servente, né, um servente de pedreiro. Não, vai entregar para um profissional. E aí, todo aquele processo. Arquiteto, engenheiro civil, o mestre de obra e depois pedreiros e os demais. Não é isso? Então, também Deus estabeleceu que a casa dele não é casa de manjoana, não é para qualquer pessoa. Ele levantou os levitas e disse que o ganho dele, o salário dele vai ser o maser. Tá bom, gente? Para que eles façam o que ele prestem serviço. E eis que aos filhos de Levi, né, os levitas, tenham dado todo o maser em Israel por herança pelo serviço que prestam no Mishkan. Naquele tempo não era o Beit HaMikdash ainda, era o Mishkan, né? A tenda móvel, onde paravam, armavam a tenda quando iam se deslocar para outro local. O nosso povo foi nômade durante 40 anos no deserto. Então, eles desarmavam o Mishkan, né? E levavam com eles, né, com o nosso antepassado, levavam com eles para onde fossem. Vamos para o versículo 22. E nunca mais os filhos de Israel chegarão ao Mishkan, para que não levem sobre si o pecado e morram. Quer dizer, Deus deixando claro aqui. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão ao Mishkan, para que não levem sobre si o pecado. Ou seja, Deus está proibindo que qualquer um, seja judeu, seja danita, seja shimonita, seja quem for, tá bom, gente? De qualquer outra tribo, Deus está proibindo que pessoa de qualquer outra tribo preste serviço religioso. Aí você vai falar sobre Shemuel. Shemuel, ele não era da tribo de Levi, prestava serviço religioso, ele era até tinha um cargo mais alto que ele não era apenas um Kohen, ele era o Kohen Gadol. Lembre-se, gente, temos um vídeo falando sobre o Pidyon Rabeno. O que é o Pidyon Rabeno? O resgate do primogênito. Hana ia para o Beit HaMikdash, né? Naquele tempo já era o Beit HaMikdash. Ela fazia tefilá a Deus pedindo para ser mãe, porque ela era estéril. Ela prometeu a Deus, se Deus abrisse o ventre dela e ela se tornasse uma mãe, ela passasse a ter filhos, o primeiro filho que nascesse dela, né, ela daria para os levitas, para que eles se tornassem dos levitas, como se fosse um filho adotivo de Levi, né? E ele iria passar a prestar serviço religioso. E foi o que aconteceu. Hana era, né, mulher de Eucana, né, que era eframita. Ele era da tribo de Yosef. E nós vemos que quando Shemuel ele nasce, Hana amamenta Shemuel, cria Shemuel até uma certa idade. Depois, quando ele chega a uma certa idade de adolescência, ela cumpre o que diz. Ela não faz o resgate do primogênito, não faz o Pidyon Rabeno. Ela cumpre o voto que fez. Ela prometeu, né, quando chega com Shemuel lá diante de Eli, que era o rengador naquele tempo, nós vemos que ela chega para Eli e diz assim, olha, a tua serva não estava bêbada nem embriagada como você pensava, né, que estivesse naquele tempo. Eu estava pedindo, né, um filho, né, e Deus me deu, e aqui está ele, né? E entregou ele, o Shemuel, para Eli. E ali ele se tornou da tribo de, né? Deus falou que seria da tribo de Levi, né? Seja animais, seja que fossem humanos.
que não fizesse o Pidyon Rabeno, o resgate. Então foi isso que aconteceu, ela não fez o Pidyon Rabeno. Ela entregou Shemuel foi criado por Eli, o Kohen Gadol. Depois da morte de Eli, né, quem foi o sucessor de Shemuel, ou seja, de Eli, quem foi o Kohen Gadol foi Shemuel. Tá bom, gente? Ele exerceu a função de Kohen Gadol no lugar de Levi, ou seja, no lugar de Eli, mesmo não sendo da tribo de Levi, ou seja, mesmo não tendo nascido na tribo de Levi, porque a partir do momento que não faz o Pidyon Rabeno, ele é entregue, ele é dado para os levitas e pertence aos levitas, quer sejam animais, que sejam seres humanos, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu também com a filha de Jefité, o voto que ela fez, algumas pessoas têm dúvidas, ela não era da tribo de Levi, então, por Jefité não ser da tribo de Levi, então é claro que ele prometeu que o primeiro ser que fosse o encontro dele quando ele voltasse da guerra, ele daria para Deus. E foi o que aconteceu. A filha dele, né, saiu ao encontro dele e ele deu para Deus. Ela não foi sacrificada, como muitas pessoas pensam erroneamente. Ela se tornou certamente uma cantora, né, para prestar serviço religioso de alguma forma, foi dada para os levitas. Tá bom, gente? Então, vamos continuar. Já vemos aqui que Deus proíbe que qualquer um dos filhos de Israel, né, eles prestem o serviço religioso, e nós vemos aqui o versículo, a não ser que seja dessa forma, não fez o Pidyon Rabeno, então é dado para os levitas, pertence aos levitas, então se torna um levita por adoção. Versículo 23 diz assim, mas os levitas, né, administrarão, né, o Mishkan, né, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança lhe darão. Então, mais uma vez, depois do versículo 22, Deus fala, repete no versículo 23, mas os levitas exercerão, ou seja, administrarão o Mishkan, o serviço no Mishkan, perdão, o serviço no Mishkan. Então, os levitas é quem foram incumbidos por Deus, tá bom, gente? Incumbidos por Deus. Mas os levitas, né, exercerão o serviço no Mishkan. Então, os levitas, está deixando claro, está proibido as pessoas das outras tribos e somente os levitas, a não ser que não se faça o Pidyon Rabeno, então pessoas de outras tribos se tornariam levitas por adoção. E no final aqui do Passuque 23, Deus deixa claro, né? Diz assim, estatuto perpétuo será. Tá bom? Então é um estatuto para sempre, gente. A geração passada, a geração presente, a geração posterior à nossa, é um mandamento, então Deus mandou, então é mandamento. Nós temos que obedecer. Tá bom, gente? Então, Deus estabeleceu, Deus proibiu que as outras pessoas de outras tribos exercessem o serviço religioso, né? E estabeleceu, a não ser que fossem dados para os levitas, e Deus estabeleceu aqui, como mandamento também, que os levitas é quem farão esse trabalho. É um trabalho, Deus disse que é um trabalho, né? Então é um trabalho, você tem que reconhecer o serviço religioso como um trabalho, porque é mandamento de Deus. E outra coisa que Deus disse aqui, no final do versículo 23, que é um estatuto perpétuo, é para sempre, tá bom, gente? Não acabou, e ninguém tem esse poder. E quem tentou destruir isso, acabar com isso, acabou realmente morrendo e fracassando no seu plano, porque jamais ninguém vai conseguir realmente frear a vontade de Deus, tá bom? Impedir os planos de Deus. Então, o versículo 24 diz assim, porque o Maaser dos filhos de Israel, né, das pessoas das outras tribos, que oferecem a Yerevé, que é o Maaser oferecido a Deus, em Corban alçada, tenho dado por herança aos levitas. Mais uma vez, Deus repete, uma série dos levitas. Quem deu? Deus deu o Maaser aos levitas, pertence aos levitas. Você não pode tocar no Maaser e nem fazer nenhuma outra coisa com o Maaser. Você não pode pegar, por exemplo,
o governo federal manda uma verba para o Ministério da Saúde e a pessoa desvia essa verba para o Ministério da Cultura, por exemplo. Está errado. Se a verba foi destinada ao Ministério da Saúde, é para o Ministério da Saúde. Agora, se você pega, né, e desvia a verba para o Ministério da Cultura, é claro que está fazendo um ato errado, totalmente errado. Porque se foi destinado ao Ministério da Saúde, é do Ministério da Saúde para o setor do serviço do Ministério da Saúde, né, que envolve a saúde. Se fosse para o Ministério da Cultura, seria enviado diretamente, né, do governo federal para o Ministério da Cultura. Não pode o Ministério, ou seja, desviar, né, uma coisa que é de um ministério para outro. Então, da mesma forma, se Deus está estabelecendo, Deus estabeleceu aqui como um mandamento que o maaser pertence aos levitas, então é dos levitas. Diz mais, ou seja, mais o versículo 24. Porque o maaser dos filhos de Israel, que oferecem a revé em corbã assada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdarão. Versículo 25. E falou Yahvé a Moshe, dizendo, versículo 26, também falarás aos levitas, e dir-lhes, quando receberdes o maaser dos filhos, aos levitas, agora esse mandamento é para os levitas, quando receberdes o maaser dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma corbã assada a Yahvé, o maaser hamaser. Então, existem as regras para o praticante do maaser e a regra aqui para quem recebe o maaser, né? No caso de quem recebe o maaser, os levitas, e Deus diz, você vai pegar o maaser e você vai tirar o maaser do maaser. Então, maaser hamaser. Tá bom? Você vai tirar a 10ª parte da 10ª parte de todos os filhos de Israel e dar para a casa de Aharon. Tá bom, gente? Então, vemos aqui o que Deus estabeleceu. Porque o que nós vemos aí falado aí fora é como se fosse uma coisa contraditória. E eu acredito que isso aí é lido e falado por pessoas que não têm realmente o conhecimento correto realmente do que está escrito na Torá, porque se tivesse não estaria falando de forma tão contraditória. Deus estabeleceu uma regra que o mandamento aqui, lá na frente, Deus muda essa regra, né? Uma contradição lá na frente disso ser destinado para outra coisa. Totalmente errado. Tá bom, gente? E nós vamos ver isso mais à frente, mas nós iremos então, gente, para Nehemiá. Nós iremos agora ler do versículo 10 ao 14 do capítulo 13 de Nehemiá. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Nehemiá. Deixa eu só ver aqui. Anotei para não esquecer. Versículo 10 ao 14 do capítulo 13 de Nehemiá. Versículo 10 ao 14 do capítulo 13 de Nehemiá. Diz assim: também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores, né, o Razã, que faziam a obra tinham fugido cada um para sua terra. Ou seja, o quinhão deles não estava sendo dado. Eles não estavam mais recebendo patrocínio, né? Eles não estavam mais recebendo maaser. O que é que eles fizeram? Tiveram que plantar batatas, né? Tiveram que plantar milhos, tiveram que fazer alguma coisa para sobreviver, porque não tinha como se manter, porque estavam passando fome. Então os levitas fizeram que abandonar o serviço religioso e foram fazer o serviço secular. Tá bom, gente? Então, é o que nós vemos aqui em Nehemiá, a partir do versículo 14 do capítulo 13. Diz assim: também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, não, eles não estavam mais recebendo o maaser das pessoas, das outras tribos. Diz assim mais:
de maneira que os levitas e os cantores, né, o Razan, que faziam a obra, o serviço religioso, tá bom? Tinham fugido cada um para sua terra, ou seja, eles tinham abandonado o serviço religioso, o trabalho religioso, e passaram a exercer um trabalho secular, tá bom? Então, a assistência religiosa que as outras tribos estavam precisando estava em falta, porque não tinha levita, né, para prestar serviço, né? Não tinha o profissional de plantão ali para atender a necessidade religiosa dos nossos antepassados. O versículo 11 diz assim: então contendi, na verdade, contendi com os magistrados e disse: por que se desprezou a casa de Deus? Porque eu os ajuntei, porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então veja só que Nehemiah chega a contender, talvez, a bater boca ali com os magistrados, né, com as autoridades seculares daquele tempo do nosso povo, e nós vemos aqui no versículo seguinte que ele restaurou, né, porém eu os ajuntou os levitas, né, e os restaurei no seu posto, colocou de volta no posto deles. Olha, você não é para exercer esse serviço secular, não. O trabalho seu, o seu trabalho é o trabalho religioso. Você tem que exercer uma atividade religiosa e não essa atividade secular, porque o povo precisa de alimento espiritual, tá bom? Então, nós vemos aqui que Nehemiah restaurou o serviço religioso, trazendo de volta aqueles que foram incumbidos a prestar o serviço religioso, no caso, os levitas. O versículo 12, então, todo Yehudá trouxe o que? O macer, do grão e do mosto e do azeite aos celeiros, tá bom? Então, todo Yehudá, porque Israel do norte já havia sido destruído pela Síria, né? Só restava Israel do sul sob o nome de Reino de Yehudá, posteriormente chamado de Judeia. É por isso aqui que existe aqui esse termo, né? Então, todo o Judá, né, todos os do reino de Judá, do reino que sobrou, do reino do sul, de Israel do sul, trouxe o Maaser. Eles passaram novamente a praticar o Maaser, tá bom, gente? E abastecer as necessidades dos levitas para que eles continuassem prestando serviço religioso, né, fazendo o serviço religioso que era a função que Deus havia estabelecido para eles, para os levitas, tá bom? Então vemos aqui uma coisa que Nehemiah ele e uma coisa que eu vejo aqui no final, aqui no versículo 14, diz assim: por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Você vê que aqui ele pede a Deus, né, que ele se lembre dele, pelo ato que ele fez. E o que foi que ele fez? Ele restabeleceu o serviço religioso. Ele trouxe os levitas, tirou os levitas do serviço secular e os colocou de volta, né, restaurou o serviço religioso, colocou eles para exercer o serviço religioso novamente e alimentar a espiritualidade do povo. E aqui nós vemos no versículo 14 ele rezando a Deus, fazendo sua tefilá, sua prece, dizendo: por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus, né? Então, né, ele aqui se orgulha disso, né? De caminhar, ele fica feliz pelo que ele fez, pelo ato que ele fez, e pede a bênção de Deus, pede para que Deus não esqueça dele, pelo que ele fez, pela atitude dele, por ele ter restaurado o serviço religioso, né? Porque a religião é a conexão entre nós e o nosso Criador. O serviço religioso, o trabalho religioso é o que faz a conexão entre o Criador e a criatura, né? Então nós vamos um pouco mais adiante, gente. Nós vamos então para Vaikra. É o terceiro livro da Torá, versículo 30 ao 32 do capítulo 27 de Vaikra. Vaikra é o terceiro livro da nossa Torá. Versículo 30
ao 32 do capítulo 27 de Vaikra, que é o terceiro livro, diz assim: também todo o macer do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são de Arrevé. Santas são a de Arrevé. O 31. Porém, se alguém de seu macer resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela, ou seja, paga a multa, né? Se alguém tocar no macer, paga uma multa, que é o quíntuplo do macer. Isso. O versículo 32 diz assim: tocante a toda uma série de vacas e de ovelhas e de tudo que passar debaixo da vara, o macer será de Arrevé, ou seja, a 10ª parte pertence a Deus. 10ª parte do que se planta, 10ª parte do que se cria pertence a Deus. Se alguém tocar, paga a multa, uma multa que é o quíntuplo. Entendeu, gente? A não ser que queira ficar com o pecado da sua iniquidade, de transgressão, de desobediência por não apresentar o macer. Então, uma coisa tão séria, é claro, que se alguém quebrar a regra do Shabat, é uma coisa entre a pessoa e Deus. Se a pessoa quebra a regra da Kashrut, é uma coisa entre a pessoa e Deus. Mas se a pessoa quebra essa regra, a regra do Maser, é um problema que não vai afetar apenas a pessoa, relaciona diretamente a Deus, mas vai atingir a toda a comunidade. A comunidade pode acabar, a comunidade pode fechar as portas, a comunidade pode deixar de existir, porque não tem Maser. Foi o que aconteceu. O serviço religioso lá que vemos em Nehemiah deixou de ser prestado e os levitas disseram: não fica aqui passando fome, a gente vai ter que exercer um serviço secular, já que o trabalho religioso que estamos fazendo nós não temos assistência, então vamos prestar serviço secular, ou seja, vamos para o serviço secular. Eles abandonaram o serviço religioso, né? E eles foram para o serviço secular, né? Porque não tinha mais a prática do Maser, as pessoas não estavam apresentando o Maser e eles abandonaram o serviço religioso porque não iam morrer de fome. Então, Nehemiah foi lá e restaurou o serviço, trouxe os levitas de volta e restaurou o serviço, colocou tesoureiro, deixou tudo organizado, e os filhos de Israel, né? Naquele tempo lá era o reino de Israel do Sul que existia, porque o reino de Israel do Norte havia sido destruído pelo reino da Síria. Então Deus, né? Ou seja, Nehemiah restabelece o serviço religioso, eles voltam a prestar serviço religioso. O que acontece, pode acontecer atualmente, se não há patrocínio, um nadador ele para de treinar e não vai mais competir. Se não há patrocínio, um lutador de MMA ele para de treinar e não vai competir. Se não há patrocínio, um maratonista ele para de treinar e não vai competir. Se não há patrocínio, nada funciona, inclusive o serviço religioso. Então, no dia de hoje também, se não há patrocínio, é claro que o serviço religioso ele para por falta de condições. Então vamos mais adiante, gente. Vamos então fazer com que você entenda que eu vejo por aí observo pessoas falando de uma forma contraditória, como se Deus tivesse falado uma coisa e depois fala outra. Então, vamos então para o versículo 22 ao 29 do capítulo 14 de Devarim. Devarim é o 5º livro do nosso livro sagrado, né? É o 5º livro da Torá. Versículo 22 ao 29 do capítulo 14. Diz assim: certamente darás o macer de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher no campo. Mandamento. 23. E perante Arrevé teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis o macer do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer a Arrevé teu Deus todos os dias. Se ficar aí, é claro que você vai ver que vai entender como contradição. Como é que Deus lá atrás disse que o macer é dos levitas, e depois Deus se contradiz aqui, dizendo que você pode comer o macer? Você vai entender agora, entendeu?
Você lê apenas o princípio de uma história, você não entende a história. Se você lê o final da história, você não lê a história. Você não entende a história. Para você entender uma história, você tem que ler a história do começo ao final. Então vamos então para o versículo 24, para que você entenda por que Deus falou isso. Diz assim: "E quando o caminho te for o quê? Cumprido." Tá bom? "E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, tá? Que você não pode levar uma a sério, tá bom? Porque o caminho é comprido demais, é longo demais. Por estar longe de ti o lugar que escolher Yahvé teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando Yahvé teu Deus te tiver abençoado." Tá bom? Quando estiver longe. Então, entenda bem, Deus está mandando comer o macé, entendeu? Nessa condição, tá bom? Na condição do versículo 24. "Quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar." Não posso levar o macé, tá bom, gente? "Por estar tão longe de ti o lugar que escolhi Yahvé teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando Yahvé teu Deus te tiver abençoado." Então, entendeu? Então, faz de conta que São Paulo, capital, é Jerusalém. E Araçatuba, uma cidade do interior de São Paulo, mais ou menos 200 mil habitantes, já morei lá. Digamos que Araçatuba seja uma cidade do interior de Israel. Eu pergunto, quando é que você ia chegar em São Paulo, né, se São Paulo fosse Jerusalém, andando, tangendo cabeça de gado, a 10ª parte do teu gado, a 10ª parte das tuas ovelhas, a 10ª parte das tuas cabras, entendeu? Saindo de Araçatuba a cavalo ou de mula para levar a 10ª parte das tuas vacas, né, do teu gado, do teu caprino, do teu ovino, até a capital, Jerusalém, né, São Paulo. Sair de Araçatuba, interior. Você ia passar semanas, eu não sei se meses, entendeu? Pela distância, entendeu? Então, gente, Deus está falando nessa condição, que naquele tempo não tinha banco para você vender e você colocar na conta da tua comunidade, fazer isso, entendeu? Então não teria como. Você não teria como você viajar, fazer a colheita e tirar a 10ª parte, né? E sair ali de mulas e fazer uma viagem de Araçatuba até São Paulo. Se, né, São Paulo, capital fosse Jerusalém e Araçatuba fosse a cidade interior de Israel. Imagine você de mulas e de cavalo levando sacas, tá bom, de milho, de trigo, entendeu? Então o que Deus está falando é nessa condição. Imagine você saindo, né, de uma cidade do interior, da capital. Você mora em outro estado, por exemplo, faça uma comparação aí da capital para uma cidade do interior que não seja uma cidade metropolitana, porque de uma cidade metropolitana daria para levar, entendeu? Ainda, mesmo sendo de cavalo ou de mula, né, tangendo o gado, porque antigamente o vaqueiro tangia o gado de uma distância que fosse possível fazer isso, né? Então você mora em outro estado, você vai medir a distância da capital, a distância a distância de onde você mora, tá bom? De uma cidade do interior para a capital do teu estado, para ver realmente porque Deus falou que você podia comer o macer, né? Exatamente por isso. Porque se não tivesse como levar, não tem, é distante demais. Entendeu? Vamos ler mais um pouco adiante para você entender melhor. Diz assim: "E aquele dinheiro", ou seja, o versículo 25, "então vende-o." Peraí, o versículo 24 para a gente entender melhor. "E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolhei Yahvé teu Deus, para lhe pôr o seu nome, quando Yahvé teu Deus te tiver abençoado, então vende-o e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher Yahvé teu Deus." Então, havia dinheiro naquele tempo? Havia. E a gente observa pessoas por aí falando que o macer naquele tempo era somente tinha que ser, né? Tinha que ser de gado, tinha que ser da colheita ou, né? ou então das crias, né?
Então nós vemos aqui que Deus manda vender. A 10ª parte dos animais seria o macer, né? E você pode comer, né? Usar, se não fosse possível levar, né? E mesmo de certa cidade do interior, mesmo vendendo, trocando por dinheiro, você vê aqui está falando em dinheiro, é dinheiro, tá bom? Então vende-o e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher e revê teu Deus, tá bom? Então mesmo em dinheiro seria muito complicado viajar a cavalo ou de mula ou de jumento, né? Até Jerusalém, dependendo da cidade do interior de Israel. Tá bom? Então Deus estabeleceu, né, isso aí como regra, que podia vender a 10ª parte dos grãos ou das crias. Tá bom, gente? Aí diz mais aqui, vamos continuar. Então vende-o e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher e revê teu Deus. Versículo 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que desejar tua alma. Aquele o que? Aquele dinheiro. Tá bom, gente? Por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, por tudo o que te pedia a tua alma. Come ali perante a rever teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Então, se o caminho te for longo, não tem condição de entregar uma serra. Você vê que era possível naquele tempo, já existia dinheiro. Já falei sobre isso aí, por exemplo, no Mahatizit Hakshek, a gente vê que Deus deixa claro que o dinheiro, o Mahatizit Hakshek, que era o dinheiro, tá bom, gente? Ele era dado para o serviço religioso. Também o Pidyon Raben, o resgate primogênito. O resgate primogênito é feito, né, por 5 shekalim. Cada shekalim valia 20 éboros, né? Então, dinheiro, né? E até a atual moeda israelense se chama shekel, né? Então, nós vemos aqui também na questão do macer, havia dinheiro. Se fosse nos dias de hoje, venderia a 10ª parte das crias e depositaria esse dinheiro, né? Se fosse nos dias de hoje, venderia, ou seja, a 10ª parte da colheita e depositaria esse dinheiro por meio de banco, né? Por causa dos tempos modernos que nós vivemos hoje, né? O versículo 23 deixa claro que você vai comprar o que você bem quiser com esse dinheiro, até vinho, né? E aquele dinheiro darás por tudo que desejar tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo que pedir a tua alma. Come-o ali perante a rever teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. 27. Porém não desampararás ao levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Por exemplo, a pessoa é do principado de Menashe, era do principado de Efraim, por exemplo, e ficava num principado muito distante. E ali também no principado de Efraim e no principado de Menashe existisse, porém, levitas, né? Então, quando ele fosse comer o maaser, ele dividisse o maaser também com os levitas que ele encontrasse lá na sua cidade ou na sua região, né? E não deixasse de forma alguma os levitas sem assistência, né? Porque é mandamento. O versículo 28 diz assim: ao fim de 3 anos tirarás toda uma série de toda novidade do mesmo ano e recolherás nas tuas portas. Então, como você sabe que o maaser era levado 3 vezes ao ano, em que nas 3 festas de peregrinação. A primeira festa de peregrinação no início do ano era Pessah, tá bom, gente? Pessah, festa de peregrinação, onde todos os israelitas da cidade do interior que tinham condições, viajavam da cidade do interior até a capital, que é Jerusalém, e levava consigo o maaser. Outra festa de peregrinação era Shavuot, né? Todos os israelitas da cidade do interior de Israel que tinham condições, eles saíam da cidade do interior de Israel e iam até a capital, né, que é Jerusalém, e com eles levavam o maaser. A última festa de peregrinação, já pendendo para o fim do ano, era Sukkot, onde todos os israelitas que tinham condições, que podiam, viajavam no seu cavalo, na sua mula, e levavam o maaser, né, juntamente com eles, né? Eu tenho certeza que os israelitas, os demais israelitas, as outras tribos das cidades metropolitanas de Jerusalém, certamente nunca deixaram de apresentar o seu maaser porque tinham condição de ir. Somente aqueles que moravam em cidade muito distante, mas muito distante mesmo, que não tinham condições,
Ele ia perder semanas e passar meses para ir e voltar, entendeu? Devido à distância, né? De Jerusalém para a cidade do interior onde eles moravam. Então, Deus estabeleceu essa regra. Então, 3 festas de peregrinação, não esqueça, como fazem hoje os islâmicos, né? Que viajam para Meca, né? Durante certo período das festividades deles, né? Que os islâmicos que podem, eles viajam para Meca, na Arábia Saudita. O versículo 29 diz assim: então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro de tuas portas, e comerão, e fastar-se-ão, para que Yahvé teu Deus te abençoe em toda a tua obra das tuas mãos que fizeres. Então, 4 tipos de pessoas comeriam uma série contigo, se você morasse numa cidade interior tão distante, mas tão distante que não desse para você levar a 10ª parte naquele tempo. Tá bom, gente? O levita, tá bom? O levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Então, 5 pessoas comeriam do maçã. Você, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que morasse na cidade do interior onde você, entendeu, morasse, né? E que não pudesse de forma alguma entregar o maçã por essa condição do Passuco 24. E quando o caminho te for tão comprido, que eu não possas levar por estar longe de ti o lugar que escolher Yahvé teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando Yahvé teu Deus te tiver abençoado, versículo 25, então vende-o e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher Yahvé teu Deus, tá bom, gente? Então, nesse caso aqui, não tendo condições devido à distância, que se usaria uma ser, tá bom? Você dividiria com o levita ainda, com o estrangeiro, com o órfão e com a viúva. Tá bom, gente? Se nos dias de hoje você pega seu maçã e você desvia para outra coisa, você está quebrando o mandamento de Deus, porque Deus não mandou. Deus mandou entregar o maçã para o serviço religioso. Quero fazer caridade? Claro, vou fazer caridade. Eu vou fazer uma doação para uma ONG, eu vou fazer qualquer ato beneficente, mas não com maçã, porque o maçã Deus estabeleceu que é para o serviço religioso. Tá bom, gente? Então, vamos um pouco mais adiante. Vamos então para Malachi, e para que a gente possa encerrar. Então, Malachi, a partir do versículo 6 do capítulo 3, gente. Versículo 6 do capítulo 3, vamos ler então novamente. Diz assim, desde o dia de, ou seja, melhor 6, do capítulo 3, tá bom? De Malachi, né? Diz assim, porque eu e a Yahvé não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois... Mostra o que? Uma ira. Deus está irado. E por que Deus está tão irado assim? O que está fazendo Deus se irar, ficar tão irado e expressar tamanha ira contra os nossos antepassados? Diz assim, porque eu e a Yahvé não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Porque eu não vos destruo, eu não destruo vocês. Porque Deus estabelece uma regra e a pessoa vai lá e quebra essas regras que Deus estabeleceu. E por isso Deus se mostra aqui irado, porque eu e a Yahvé não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Né? Então, não cumprir o mandamento porque não pode, é diferente de não cumprir o mandamento porque não quer. Né? Nem todo serviço religioso pode ser cumprido hoje, mas aquele serviço religioso que é possível cumprir, ele tem que ser cumprido e deve ter, sim, o patrocínio estabelecido por Deus. Então Deus aqui no versículo 6 se mostra irado. Vamos agora para descobrir por que Deus está irado. Versículo 7 diz assim, desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes, tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz a Yahvé, mas vai dizeis em que havemos de tornar. Então Deus se afastou, né? Assim, desde o dia de vossos pais, desviaste dos meus mandamentos. Vocês estão desviados dos meus mandamentos, estão cumprindo
os meus mandamentos, estão obedecendo mais as minhas regras. Eu estabeleci uma regra e vocês estão desviados destas regras. Tá bom? E Deus diz, tornai vós para mim, tornai para vós. Quer dizer, se Deus diz assim, que vai tornar né, para os nossos antepassados, é porque Deus tinha se afastado deles. Deus se mostra irado e Deus se afasta. Então, para que Deus ele se aproxime novamente do nosso povo, Deus estabelece uma regra. Torne para mim que eu torno para vocês. Se vocês não tornar para mim, eu também não vou tornar para vocês. Então, a regra é essa, gente. Então, vamos ver, então, que Deus está falando assim. Versículo 8 de Malachi diz assim, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que havemos roubado? Aí o próprio Deus responde, no Maaser e nas ofertas alçadas. Entendeu, gente? Então, Deus diz, vocês estão me roubando. E o próprio Deus, assim, roubará o homem a Deus, né? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos. E Deus dá a resposta, no Maaser, na oferta alçada. O Maaser, né, que é a 10ª parte, que nós estamos lendo, a gente vem lendo sobre isso aí. E nós vemos também a oferta alçada, que é, por exemplo, aquela que você lê sobre uma Hatizit HaShekel, o resgate do primogênito, né? São essas aí, o patrocínio das Korbanot, né? As Korbanot eram o que? As Tamidim, oferecidas diariamente, ali tinha patrocínios, né? Para que os levitas fossem lá, selecionassem os melhores animais para oferecer os sacrifícios diários, que eram os Tamidim. O sacrifício de Shabbatot, o sacrifício de Rosh Chodesh e os sacrifícios também das Hagim, né? Como Peça, como Shavuot e as outras, né? Então, essas são ofertas alçadas que eram as contribuições para comprar os animais que eram oferecidos em sacrifícios, em sacrifícios como o Korban, Tamidim, Shabbatot, Rosh Chodesh e Hagim, né? Então, vemos aqui que Deus deixa claro o motivo dele estar irado. As pessoas tinham parado de entregar o Maaser. E Deus se afasta e diz, volte para mim que eu volto para vocês, né? O versículo 9 diz assim, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Quer dizer, Deus lança uma maldição, né? Deus trava tudo, né? Então, em vez de bênção, nós vemos aqui uma maldição. Deus até amaldiçoa o nosso povo, nossos antepassados, certamente na área financeira, né? Porque eles também fecharam a mão para o serviço religioso. E sem o serviço religioso, a pessoa desconecta de Deus. É isso. E vamos então mais adiante, o versículo 10 diz assim, trazei todo o Maaser ao tesouro da minha casa. Então, se Deus diz, trazei todo o Maaser ao tesouro da minha casa, então ele está mandando, ele não está pedindo, ele está mandando entregar todo o Maaser ao tesouro da casa. Trazei todo o Maaser ao tesouro da minha casa, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, diz o Yahvé dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, vemos no versículo 9, né? Deus amaldiçoa os nossos antepassados, porque eles pararam de entregar o Maaser. No final aqui do versículo 10, né? Deus fala, e sobre vós, se eles entregaram o Maaser, né? Voltarem a cumprir esses mandamentos, ou seja, vamos ver aqui, o versículo completo. Trazei todo o Maaser à casa, ao tesouro da minha casa, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz Yahvé. Se eu não vos abrir a janela do céu, então estava fechada. Se Deus disse que vai abrir a janela do céu, porque as janelas do céu estavam fechadas, né? Disse, e não derramar sobre vós uma bênção, tá bom? Então aquela maldição do versículo 9 é trocada por uma bênção, quando a pessoa obedece e cumpre o mandamento de Deus. O versículo 11 diz assim, por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, disse o Yahvé dos exércitos. O 12 diz assim, toda a nação vos chamarão de bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Yahvé. Então, todas as nações, todos os povos, todos os vizinhos vos chamarão de bem-aventurados. Tá bom, gente?
se fizer o quê? Se apresentar o maaser. Então, gente, mandamento é mandamento, estatuto perpétuo. Já vemos que não há contradição alguma no nosso livro sagrado. O que há na pessoas leigas que vão ler sobre o assunto, aí até vemos aí pessoas falando de contradição, que não tem nenhuma contradição, como você viu. A própria Torá responde à Torá e se conecta direitinho, né? O motivo por que Deus diz, né, que dá para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro, nessa condição, está longe demais, não tem nem como. Se fosse no dia de hoje, teria, né, as transações bancárias, teria avião, teria trem, teria metrô, teria automóveis, teria ônibus, teria banco, entendeu, gente? Mas naquela condição não tinha nem energia elétrica, entendeu? Muito menos um transporte rápido como os de hoje. Então eles tinham que fazer isso aí, repartir uma sé entre eles ali, né? Então é mandamento, né? E nós vemos às vezes aí os cristãos praticando o mandamento que era para os israelitas, que era não que é, né? Porque Deus disse que é estatuto perpétuo, né? E mantém as suas igrejas aí, seus templos, com ventiladores, com boas poltronas, né, com templos, igrejas bonitas, bem pintadas, bem organizadas. E, lamentavelmente, nós vemos sinagogas aí, Beit Fulana, Beit Cicrana, se reunindo em tenda, porque não entende realmente que o mandamento é mandamento, não se quebra mandamento, Deus mandou mandamento. Enquanto nós vemos aí os praticantes do maaser, cristãos, né, entregando maaser para suas igrejas, e elas têm filiais em todos os cantos, dá assistência a eles em todos os estados, em todos os municípios, tem local legal para se sentar, tem local legal para se reunir, às vezes alugado, às vezes próprios, né? Tem a pessoa que eles mantêm ali para dar assistência religiosa às pessoas que frequentam aquele local, né? E nós vemos, lamentavelmente, sinagogas, o Beit Fulano, Beit Cicrano aí, se reunindo em tenda, porque é como se achasse que o maaser é coisa do passado. Se o maaser fosse coisa do passado, nenhum dos mandamentos de hoje seria coisa do presente, é coisa do passado também. Se a gente não pode cumprir o mandamento de forma total, do jeito que deve ser cumprido, então que a gente cumpra aquilo que é possível cumprir, tá bom, gente? Entendeu? A gente pode praticar uma série? Claro que pode. O que é que impede a gente praticar uma série? Nada. Deus mandou, então, mandamento. O Beit HaMikdash não foi reconstruído, mas o serviço religioso não pode parar. O serviço religioso tem que continuar. Ele tem que continuar sendo exercido. As sinagogas precisam ter assistência, tem que ter poltrona, tem que ter estrutura, entendeu, gente? Local alugado ou construção, né? Tem que ter tudo isso, entendeu? Toda essa assistência. Então, se Deus mandou o mandamento, então tá aí tudo que a gente leu, né, sobre o maaser, que eu espero que você possa ter entendido direito, acompanhado para entender e realmente cumprir o mandamento de Deus. Deus mandou, é mandamento, é mais uma mitzvah. Então que nosso Deus, nosso Criador, bendito seja Ele, abençoe grandemente a vida de todos os praticantes desse mandamento. Shalom, Vela Hitraud.